Homem-Formiga e a Vespa Quantumania já está disponível para todo mundo assistir no cinema. E assim, a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo aqui sobre o que aconteceu nesse filme, principalmente sobre as cenas pós-créditos dele. Que para você que não assistiu e não tá sabendo, são duas cenas pós-créditos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que rolou durante o filme, mas isso depois da vinheta. Vambora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Além dos Ecrãs, eu sou o Léo Vassoleri e se você já não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente publicar alguma coisa aqui e também já deixa o seu like aí, deixa o seu like que vai ajudar bastante a gente. Vale dizer também que eu vou falar spoiler do filme aqui, se você não entendeu até agora e não assistiu o filme e não quer pegar nenhum spoiler, pausa esse vídeo, deixa o seu like, vai assistir o filme e depois volta para entender tudo que a gente vai falar aqui sem perder a experiência do filme. Esse filme tá indo muito mal nas críticas, principalmente nos sites de críticas aí da internet, né? Rotten Tomatoes, Metacritics, IMDb. Ele estreou com uma nota super baixa, continua mantendo aquela nota, não sobe nem desce, tá ali no meio a meio e parece que vai ficar por isso mesmo. Mas eu não tô aqui pra falar se eu gostei ou não gostei do filme, se a qualidade dos filmes do MCU caíram de produção ou a gente tá sendo um pouco saudosista com as últimas fases, mas isso é papo pra um outro vídeo, depois a gente conversa disso. Vamos falar de Homem-Formiga Quantumania. Bom, a principal premissa do filme, eu acho que todo mundo já estava sabendo mais ou menos qual era, né? Que era o Scott Lang querendo ficar mais tempo com a filha dele, que foi um período ali da vida que ele perdeu, não viu ela crescendo, né? Em alguns momentos ele não podia ficar junto com ela nos aniversários, que ele perdeu alguns aniversários, enfim. É essa a premissa do filme, né? Ele quer ficar com a Cassie Lang mais tempo. Eles acabam indo pro Reino Quântico por conta de uma máquina que a Cassie criou, que acabou chamando a atenção de um serzinho chamado Kang, o Conquistador, lá do Reino Quântico. E aí eles acabam indo pra lá e aí o filme começa de lá. Eles encontram com o Kang, né? O Kang, um cara extremamente mau, é um vilão que realmente é mau, ele é cruel e ele não vai medir esforços para conseguir o que ele quer, e eu tô muito ansioso para ver ele nos próximos filmes, principalmente por conta da atuação do Jonathan Majors. E por que eu tô falando disso? Principalmente por conta da primeira cena pós-crédito desse filme, né, que é basicamente o Jonathan Majors mostrando sua capacidade de atuação. Uma pequena contextualização aqui de quem é o personagem que ele faz. O Kang, o Conquistador, é um dos grandes vilões da Marvel Comics, vai se tornar um dos grandes vilões, se não o maior vilão da Marvel Studios, e ele não é um só, né? A gente tá agora na saga do multiverso e tem muito a ver com ele, porque ele passa por diversas realidades, conquistando e destruindo essas realidades. Então ele já passou por vários momentos da vida em diferentes realidades. Então assim, ele já viveu em uma época que os Vingadores não existiam, ele já viveu numa era em que os egípcios reinavam, ele já viveu numa era que a gente nem chegou ainda a viver, que é lá no futuro, ele já viveu na nossa era. Então assim, existem vários Kangs para várias realidades, infinitas realidades. E ele sempre viveu nessas várias realidades com um único objetivo e com um único propósito: conquistar essa realidade. Ou seja, ter o domínio total daquela linha do tempo, que é basicamente destruindo tudo. E bom, pra você que não assistiu o filme, atenção ao spoiler, porque vou contar como termina o filme. A última cena do filme ali, na última cena de batalha, né, entre o Kang e o Homem-Formiga, o Kang prendeu o Homem-Formiga dentro do Reino Quântico, todo mundo conseguiu se salvar, mas acaba que a Hope consegue voltar pro Reino Quântico, salvar o Homem-Formiga, ajudar ele a derrotar o Kang, e aí o que acontece? O Homem-Formiga e a Hope realmente conseguem derrotar o Kang. Ele é destruído, assim, se eu não me engano, eu assisti o filme uma vez só e faz um tempinho já. Se eu não me engano, ele encolhe, né, a ponto de evaporar. Porém, eles estão no Reino Quântico, então eles já estão muito pequenos ali, né? A gente tem a impressão de ver eles normais por conta do filme, mas eles estão no Reino Quântico. A gente tem que lembrar disso, eles estão num reino que a gente não consegue ver a olhos nus. E ele ficou menor que isso, então assim, ele basicamente desapareceu. Ou será que não? E é justamente essa a pergunta que o Scott Lang fica se questionando, né? Será que ele realmente conseguiu derrotar o Kang? Que é algo que eu falei na minha crítica lá no Twitter, que me lembrou bastante o Homem de Ferro em Vingadores, no Vingadores de 2012, porque ele consegue salvar Nova York, né? Ele joga aquele míssil pro portal onde estão saindo as naves Chitauri, e aí ele enxerga todo aquele universo vasto, né, com outras espécies, outras criaturas e ameaças muito maiores das que ele imaginava. E aí, por conta disso, ele fica noiado, com crise de ansiedade e resolve criar o Ultron. E aí a gente já sabe tudo que acontece. E é meio que isso que o Homem-Formiga começa a sofrer no final desse filme, né? Ele começa a ficar noiado ali pensando:
Pô, será que eu realmente consegui ganhar do Kang? Será que eu venci ele? Será que ele foi derrotado? E aí depois ele desencana, fala, não, eu acho que não, é besteira da minha cabeça, mas ele fica com aquela pulga atrás da orelha. E aí na primeira cena pós-créditos, o que acontece? A gente vê vários Kangs de diversas realidades diferentes conversando entre si, falando assim, eles começaram a mexer com o multiverso, então eu acho que está na hora da gente agir pra parar de vez com isso, porque eles vão conseguir derrotar a gente. Os Kangs ali, eles não falam exatamente com essas palavras, mas é basicamente essa mensagem que eles querem passar. O que, na minha opinião, eu achei muito interessante, porque quando a gente viu ali as divulgações dos próximos filmes, né, a gente viu que tem um Vingadores Guerras Secretas e também tem um Vingadores Dinastia Kang. Não nessa ordem, né, Dinastia Kang vem antes. E o que a gente imaginava que ia acontecer? Esse filme ia introduzir o Kang de vez no universo cinematográfico da Marvel, apesar dele já ter aparecido lá em Loki, e que ele não necessariamente seria derrotado aqui em Homem-Formiga. Inclusive, tinham várias teorias de que o Homem-Formiga ia morrer nesse filme. Então, assim, eu acho que poucas pessoas tinham absoluta certeza de que o Kang ia ser derrotado nesse filme. Até porque a gente viu, né, como eu falei, um filme chamado Vingadores Dinastia Kang. Então, o Kang vai voltar pro cinema. Porém, talvez não seja o Kang que a gente viu em Homem-Formiga, e nem um só, talvez seja mais de um, sejam vários Kangs. Como a gente vê nessa cena pós-créditos, a gente vê um Kang que tem ali uma mistura de faraó, né, que é ali da era dos egípcios, tem também um Kang que tá mais velho, a gente vê outros Kangs diversos ali na plateia, comemorando, gritando em euforia, né, com a resposta que os Kangs estão falando de invadir a nossa terra. A nossa, eu digo, é que a gente tá assistindo no MCU, né, gente? E por que eu acho isso muito interessante? Primeiro porque eu acho que os Vingadores vão ser pegos desprevenidos nessa situação. Eles não vão saber que o Kang tá vindo pra cá. Talvez o próprio Scott Lang nem comente nada com ninguém, assim como a Janet, quando voltou do Reino Quântico, não comentou com a família dela sobre o Kang. E além deles serem pegos desprevenidos, né, serem pegos de surpresa ali com a presença do Kang, pode ser que não seja um Kang só, né, pode vir milhares de Kangs de uma vez pra tentar impedir com que eles continuem mexendo com o multiverso. E cá entre nós, sendo bem sincero, o filme não é tudo isso, ele não é um absurdo de bom, mas ele também não é um absurdo de ruim, como as críticas estão dizendo. Pra mim é um filme mediano da Marvel, mas que é super divertido. Mas pela primeira vez em alguns anos de MCU, que eu não senti uma empolgação tão grande igual eu assisti esse filme com o futuro da Marvel, com os próximos filmes que estão por vir. Que era algo que a gente via nos primeiros filmes da Marvel e a gente ficava maluco, né? A gente via ali o Tony Stark na cena pós-créditos de Hulk, a gente via o Nick Fury na cena pós-créditos de Homem de Ferro, e era algo muito interessante. E agora a gente sabe mais ou menos como que vai ser esse futuro, né? A gente achava que ia ser um Kang só, o Kang todo poderoso tentando destruir a gente aqui, mas na verdade não, parece que vai ser mais de um, milhares de Kangs. E vendo os próximos lançamentos da Marvel, a gente tem Invasão Secreta, Guardiões da Galáxia Volume 3, Echo, The Marvels, Loki temporada 2, Blade, Coração de Ferro, Agatha Covil do Caos, Demolidor, Capitão América Nova Ordem Mundial e Thunderbolts. Essa é a nossa fase 5 da Marvel. E como vocês podem ver, aqui a gente não tem nenhum filme dos Vingadores, né? Pela primeira vez a gente não vai ter essa equipe aí na fase, né? Algo bem interessante. A gente vai ter aqui o filme dos Thunderbolts, mas que não são comparados com os Vingadores, né? Os Thunderbolts, eles são feitos ali como um Vingadores do Mal, entre aspas. Porém, a gente tem a temporada 2 de Loki ainda nessa fase, ainda nesse ano, inclusive. Que pra você que não assistiu Loki, existe a introdução do Kang, na verdade, daquele que restou, que é uma outra versão do Kang de uma outra realidade, né? O He Who Remains. Ele aparece no fim da temporada de Loki, apresenta o multiverso pro Loki e pra Sylvie, no final ele morre, mas a gente vê o multiverso começando a partir daquele momento. E quando o Loki volta ali pra TVA, tá tudo diferente. Na verdade, não existe mais aqueles 3 poderes, né, que a gente vê que na verdade eram só robôs, e sim uma estátua do Kang no lugar da estátua com os 3 caras lá, com os 3 alienígenas que eu esqueci o nome. Os Guardiões do Tempo, acabei de ver aqui. E o que vai acontecer nessa segunda temporada de Loki? Bom, basicamente vai ser o Loki indo atrás do Kang para tentar reverter tudo que aconteceu, tentar encontrar a Sylvie de novo, né? E como ele vai fazer isso? É aí que a gente entra na nossa segunda
segunda cena pós-créditos. A segunda cena pós-créditos de Homem-Formiga Quantumania começa com uma narração do Kang, falando algumas coisas sobre o tempo, mas o interessante de notar é que eles estão ali num cenários que estão ambientalizados nos anos 20, parece, até antes, talvez. E aí, a gente começa a ver ali as pessoas, né, interessadas no que o Kang tá dizendo, e aí aparece o Kang, ele também com uma roupa totalmente antiga, né, terno, gravata, com um bigodinho, óculos, super legal, o figurino, e aí a gente ouve a voz de um outro personagem dizendo, é ele. Ele está ali no palco. E essa pessoa que fala é ninguém mais, ninguém menos que o Loki ao lado do Mobius, né? Chamando aí, fazendo essa ligação com a segunda temporada de Loki. Pra quem segue a gente há um tempinho já, sabe que a gente fez vídeos todo dia que lançou episódio de Loki, porque era algo que dava brecha pra várias teorias, né? E eu gostei muito de assistir Loki. A primeira temporada eu achei muito divertida. Algumas pessoas não acharam tudo isso, mas eu me diverti. Eu achei ela muito legal, principalmente por conta dessas teorias, né? De envolver o multiverso, essas viagens pela realidade e tal. E aqui parece que a gente vai ter a mesma coisa, porém com o Loki indo atrás do Kang, que vai ser muito divertido e também vai dar muito mais pistas pro que vai acontecer em Dinastia Kang. Porque muito provavelmente o Loki ele vai entender o que tá acontecendo, quem que é o Kang e que existem mais de um, porque ele já conheceu um que era totalmente diferente daquele que ele tá vendo naquela cena. E provavelmente o Kang vai responder várias coisas que a gente tá em dúvida nessa temporada de Loki, porque ele sabe o que os Kangs estão pensando, o que os Kangs querem fazer. Assim como o He Who Remains explicou pra gente várias coisas no final da primeira temporada da série. Eu não sei você, eu tô animado, eu quero assistir Loki de novo, quero assistir essa segunda temporada de Loki, porque eu gosto muito do Kang, gosto muito desse personagem e de como ele tá sendo trabalhado no MCU. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui e também comenta quais são as suas opiniões sobre o filme e se você também tá animado, assim como eu, pra esse desenrolar do Kang na segunda temporada de Loki. Eu sou o Léo Vassoleri e até uma próxima. Fui!